Olá, amados irmãos, tudo bem? Nós vamos começar mais uma vez o nosso estudo bíblico aqui no livro de Apocalipse. E o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo de número 14. Por isso eu peço para você abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo o texto bíblico que está sendo projetado aí na tela. Apocalipse, capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que essa palavra lida por nós agora possa ser compreendida, Senhor Deus, à medida em que em nossa mente e coração o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento e ministre para nós a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos estudado aqui o livro de Apocalipse e agora nós acabamos de ler o capítulo 14 do livro de Apocalipse e por isso então a gente vai seguir aqui tecendo
certos comentários sobre algumas expressões que vão aparecendo para interpretar o texto e poder aplicar, no final das contas, esse estudo. Bom, a gente precisa lembrar, né, que questão de obviedade, mas nem tanto, né? Esse capítulo 14, ele é a continuidade daquela cena que a gente viu anteriormente no capítulo 12 e no capítulo 13 de Apocalipse. Então, após aquela guerra que foi manifestada, vamos dizer assim, no capítulo 12 e 13, para quem não se lembra, essa guerra a qual nós estamos fazendo referência aqui é a batalha, né? A grande batalha entre o descendente da mulher e o dragão, que é a antiga serpente, saber, Satanás, o diabo, inimigo de Deus e do povo de Deus. Essa batalha, ela tem o seu início no registro bíblico lá em Gênesis, capítulo 3, para ser mais exato, quando o primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva, foi tentado. O primeiro casal, esse que são os nossos ancestrais, nossos representantes, né, como seres criados por Deus, Adão e Eva. E ali nós sabemos, né, eles foram tentados e caíram na tentação do pecado, trazendo consigo as consequências malditas do pecado sobre nós, sobre toda a criação, da nossa relação com Deus, da nossa relação de um para com o outro. E um grande agente ali importante nessa narrativa é a serpente, que assume ali o lugar de Satanás, de ser o tentador, né? O diabo. Pois bem, agora aparece no capítulo 12 de Apocalipse Satanás, a antiga serpente, na figura de dragão. E o texto conta que no capítulo 12 há uma mulher grávida, e se você preferir pode voltar aí e ver o estudo do capítulo 12, e nós chegamos ao entendimento de que essa mulher, né, essa figura simbólica da mulher no livro de Apocalipse, diz respeito a Israel, porque essa mulher, ela está para gerar, ela está gestando um bebê, um filho, exatamente como Gênesis 3 prometia, previa o nascimento de um filho que, guerreando com a serpente, o derrotaria. E aí os elementos do texto no capítulo 12 apontam muito para Israel, tem total ligação com os sonhos de José, que é um dos filhos de Jacó, Israel, né? Enfim, e aí essa batalha no capítulo 12, ela diz respeito a uma batalha entre Cristo, né, que é o Filho de Deus prometido, o descendente de Israel, e veio para batalhar com a antiga serpente, que é o dragão, e o derrotou. Quando? Quando ascendeu aos céus. Quando Cristo ascendeu aos céus, depois que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Cristo ascendeu aos céus e assumiu à destra de Deus Pai um trono de autoridade sobre o céu e sobre a terra. Com isso, Satanás foi expulso do céu. É exatamente isso que a narrativa bíblica nos ensina, a ponto de Satanás, que exercia um certo lugar de acusação diante do trono de Deus, ele perde esse posto a partir do momento em que Jesus Cristo assume esse lugar de ser o nosso intercessor fiel, o nosso advogado, no qual nós podemos agora confiar de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Satanás foi vencido, foi derrotado, né? Isso tudo a gente explica com mais detalhes no estudo do capítulo 12, que tem aqui também no nosso canal. Então, Satanás foi derrotado, foi expulso, por assim dizer. E aí o capítulo 13 nos conta que ele, na terra, expulso do céu, vem para a terra, e na terra ele usa mecanismos, meios, pessoas e sistemas para perseguir e perturbar aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que seguem o Cristo, que seguem o Cordeiro. Então, derrotado como já está, sabendo que não mais vencerá essa batalha, a única maneira que lhe resta de manter-se nessa batalha é agindo como perseguidor, como mentiroso, como tentador, como perturbador dos que guardam o testemunho de Deus. E aí o capítulo 13 nos contou, né, dentro dessa guerra mortal, que o dragão, que é Satanás,
está agindo e usando sistemas, né, pessoas, líderes, reinos, impérios, pessoas, enfim, para fazer isso, para perturbar o povo de Deus aqui na terra. E a cena que João, o autor do livro de Apocalipse, quem recebeu essa revelação de Deus, a cena que ele conta no capítulo 13, é uma cena em que ele vê o dragão na terra, como se fosse na beira do mar, na praia, na areia do mar, da praia, dando ordens para animais, feras, né, que saem do mar e fazem ali o simbolismo de impérios, enfim. Esse também está aqui no nosso canal, o capítulo 13. Mas aí quando chega agora no capítulo 14, o texto começa com essa primeira frase. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Então, no capítulo 13, ele tinha visto o dragão de pé dando ordens para bestas que saem do mar e da terra. Mas agora, no capítulo 14, ele diz que viu também o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. E aqui há uma discussão entre os teólogos, mas que eu acredito muito que ela é respondida no próprio texto, sobre esse Monte Sião ser literalmente um lugar físico aqui na Terra, como foi de fato o Monte Sião, ou se é mais um símbolo, né, apocalíptico para falar sobre a morada celestial de Deus. Quer dizer, vi o dragão aqui na Terra levantando homens, sistemas e situações para perseguir, perturbar, assediar o povo de Deus, mas também vi o Cordeiro de Deus em pé na sua morada celestial, no seu santo templo, o Monte Sião. Então, a gente vai começar, de fato, destrinchar um pouco o texto a partir desses primeiros 5 versículos que o texto traz, porque ele tem essa primeira divisão, né, que fala desses 144 mil que aparecem aqui no texto bíblico. Veja só, os primeiros 5 versículos que aparecem no texto falam sobre 144 mil pessoas, né? E a ideia, a gente já viu em outros capítulos, que esses 144 mil, eles são a representação clara e direta no texto bíblico da totalidade do povo de Deus. A conta da literatura apocalíptica seria 12 do Antigo Testamento, lembra, 12 tribos de Israel, 12 do Novo Testamento, 12 apóstolos. Então a gente tem 12 multiplicado por 12 dá 144. E a ideia de 144 mil é a ideia da multidão, né? A ideia da abrangência e da totalidade, elevada à potência máxima, o número 144. Então, é a ideia que já tem em outros capítulos, aparece esse mesmo número, né? Capítulo 5, capítulo 7, capítulo 9, João vê multidões que seguem a Deus. Inclusive, em um dos capítulos, João diz que a multidão era incontável na sua perspectiva, mas a gente descobre pelo texto bíblico que, da perspectiva divina, esse número é um número fechado, é um número contado. Quer dizer, nós não temos a capacidade de contabilizar quantos são, quantos foram, quantos serão salvos pelo sangue do Cordeiro ao longo da história, desde antes da fundação do mundo e até a consumação dos séculos lá no juízo final. A gente não consegue contabilizar quantos crentes já existem nesse momento e ainda estão para existir, vamos dizer assim. Mas Deus sabe quem são. Deus tem esse número contado. Então a ideia dos 144 mil é isso, é dizer que Deus tem os seus, né? Por assim dizer. E aí o capítulo 14 ele inicia os 5 primeiros versículos fazendo real menção disso, né? E aí é descrita aqui nessa passagem uma visão de Jesus Cristo no Monte Sião com 144 mil. Não é isso que diz o texto? Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então esses 144 mil estão com ele e são identificados, né,
como pertencentes a ele. Assim como no capítulo anterior nós vimos que os que pertencem à besta também carregam no fronte ou nas mãos a marca da besta, isso devem ao seu pertencimento a esse reino maligno, né? A esse poderio maligno. Assim, aqueles que pertencem a Deus também estão selados, estão marcados. Isso não é novidade no livro de Apocalipse. Outros capítulos já falou sobre esse selo, essa marca que o povo de Deus carrega. Então, como a gente está dizendo, os 144 mil, eles representam aqueles que foram escolhidos por Deus para a salvação desde a fundação do mundo. Eles são descritos no texto como puros, fiéis, seguem o Cordeiro por onde quer que vá, então dá a ideia de obediência, né? Eles são obedientes a Deus e eles representam então a igreja invisível, chamada invisível, né? A igreja verdadeira, espiritual de Deus. Quando a gente fala igreja, não está falando só de questão de instituição humana, né? Mas da instituição divina mesmo, né? Do único povo que existe de Deus, que diz respeito àquilo que na teologia bíblica, juntando o Antigo e o Novo Testamento, seria chamado de o Israel de Deus, né? O povo da aliança, o povo de Deus, que é um povo só. Deus não tem dois povos, né? Vamos dizer assim. Deus elegeu para si uma nação. A saber, uma nação que é composta de gente de toda tribo, língua, raça, etnia, e enfim, e por aí vai. Então, isso faz um pouco de eco com o que está escrito lá em João 10, 28. Em João 10, 28, Jesus, quando diz ser o bom pastor, ele diz que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, de modo que as suas ovelhas jamais perecerão. Jesus afirma que ninguém vai arrebatar de suas mãos as suas ovelhas. Então, essa ideia dos 144 mil nos assegura, de certa forma, a eficácia, né, do sacrifício de Cristo, do papel de Cristo no que diz respeito à nossa salvação. Ninguém vai perder a salvação. João está vendo 144 mil, João não está vendo 1.200 e 48. Né? João não está vendo 143.999. Perdeu uma aí, Deus não deu conta. Né? Uma ovelha foi perdida no meio do caminho e agora não tem mais o que fazer, perdeu a salvação. Não. Na verdade, o que João vê é o número exato daqueles que iniciaram a jornada da salvação através da fé, chegando assegurados, né? Vivendo diante da presença de Deus, assegurados pelo sangue do Cordeiro. E aí outro detalhe importante que o texto nos traz é no versículo 4, quando ele diz que esses, né, os 144 mil que representam o povo de Deus, eles não se macularam com mulheres porque são castos. Né? É um detalhe que o texto traz. E aqui a gente precisa parar para fazer um comentário, né? Porque a ideia aqui, deixa eu abrir o texto de novo na tela. Aqui, ó. Vamos só reler aqui o texto, né? Ouvi uma voz do céu com voz de muitas águas, né? E aqui é legal também observar o contraste, né? Uma voz de muitas águas, tu pensa aí numa catarata, numa cachoeira, aquele som estrondoso, forte, e ele reforça aqui, né, como som de trovão, né, como voz de trovão. Mas olha o contraste agora. Também a voz que eu vi era como de arpistas quando tangem a harpa. Então é interessante, né, porque a harpa tem um toque angelical, suave, né, e as muitas águas têm um som assustador e estrondoso. E aí João está dizendo, a voz que eu ouvi era assustadora, era estrondosa, mas ao mesmo tempo era suave, era melódica, né? É interessante observar essas figuras do livro de Apocalipse, né? Então o versículo 3 diz que esse povo que estão juntos com o Cordeiro no Monte Sião, né? No lar celestial de Deus, eles entoavam, versículo 3, um novo cântico diante do trono. E aqui, por isso que eu disse que essa ideia de diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, nos reforça que essa é a figura
do ambiente celestial, não simplesmente do Monte Sião, aqui, literal, aqui da terra, né? Porque essa imagem de diante do trono, 4 seres viventes, anciãos, já foi descrita num outro capítulo como sendo o céu, vamos dizer assim, né? O lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus está. Está aí, claramente, o trono de Deus sendo mencionado. Então, quer dizer, esse Monte Sião, onde o Cordeiro está de pé, não é necessariamente o Monte Sião aqui, terreno, né? Mas é uma figura do texto, um símbolo para falar que enquanto Satanás está de pé aqui na terra, perturbando, perseguindo o povo de Deus, o Cordeiro, que é Cristo Jesus, está de pé na morada celestial, exatamente como a Bíblia diz, né? Intercedendo por nós aqui, e junto com ele, já, né, reinando em glória, já vivendo essas realidades espirituais, os seus eleitos, né, que reinam junto com ele. E aí o texto diz, versículo 3, que esse povo entoa um novo cântico. E aí ele acrescenta assim, na parte B do versículo 3, e ninguém pode aprender o cântico senão apenas os 144 mil que foram comprados da terra. Então, é uma música que você não acha a letra na internet. É uma canção que não se aprende em escolas de música convencional. A ideia do texto, claro, é trazer a expressão de um louvor que é cantado por lábios que confessam a Cristo Jesus. Exatamente como a carta aos Hebreus escreve, né? Que louvar a Deus é fruto de lábios que confessam a Cristo Jesus. Então, a ideia aqui é essa. Só é possível louvar de modo digno o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus, apenas por um coração regenerado, apenas por essa vida habilitada, santificada pelo Espírito Santo. Quando Jesus diz lá para a mulher samaritana, lá no poço, em João capítulo 4, que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é disso que ele está falando. Ele não está falando de uma possibilidade de adoração que é fabricada por nós mesmos, né? Mas o louvor a qual Deus recebe é um louvor que é ministrado, vamos dizer assim, que é escrito, é tocado, é tangenciado pelo Espírito Santo, que intercede dentro de nós, como escreveu o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, que intercede dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Então a ideia é essa aqui, né? E aí versículo 4 ele diz que esses não se macularam com mulheres porque são castos, né? Como eu disse que a gente ia comentar. E aqui a gente precisa fazer um comentário muito interessante, muito importante, né? Atenção aqui. Aqui o texto não está defendendo o celibato e também não está maldizendo a beleza da sexualidade humana por si só. A gente não pode confundir isso. Não está dizendo que só vai para o céu se for celibato, só vai para o céu quem não tiver relação sexual, por exemplo, o que o texto pode dar a entender na cabeça de alguns. Não é isso que o texto está dizendo, né? Na verdade, a gente precisa entender que esse texto foi escrito no primeiro século. E no primeiro século, um dos desafios diante da vida cristã, da agenda dos seguidores do Cordeiro, dos seguidores de Cristo Jesus, uma das formas de guardar a sua santidade era não participar das cerimônias, das festas, dos ritos pagãos do Império Romano, que eram regados a práticas de imoralidade sexual. Então, a imoralidade sexual no primeiro século, no contexto do primeiro século do Império Romano, estava completamente ligado a rituais idólatras, a práticas que não só eram estranhas culturalmente falando, mas que se categorizavam como coisas abomináveis a Deus, justamente porque tratava-se de parte de um culto, vamos dizer assim, ao imperador, e lograva adoração para si, né? Então, abdicar disso, né, é renunciar
participar disso. Então, ser bem seletivo a essas coisas era um grande desafio no primeiro século, em alguns casos ainda é hoje, né? Mas é disso que João está dizendo. Quando ele está dizendo esses se guardaram sexualmente, não é simplesmente porque eles foram celibatários, mas é porque eles se guardaram de participar daqueles cultos pagãos recheados de imoralidade sexual, que, se você colocar em paralelo ao texto de Apocalipse capítulo 13, você vai entender. Capítulo 13, quando ele está falando de seguir a besta, adorar a besta, e aí a representação da besta ali no texto claramente é uma menção ao governante, e aí a gente pensa, quem que eram os governantes da época? Os imperadores romanos. Como que adorava-se a besta na época? Né? Dando culto a César, participando dessas cerimônias, dessas celebrações, dessas festas que tinham muito caracteristicamente essa questão da imoralidade sexual, também, dentre outras coisas, dentro de bebedices e enfim. Então a ideia aqui é dizer, esses se guardaram, né? E isso reforça o próprio texto, né? Esses não se macularam com mulheres porque são castos, eles são seguidores do Cordeiro, quer dizer, eles não são seguidores da besta, né? Eles foram redimidos dentre os homens, são primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula na sua boca. Então, esse último detalhe desse primeiro trecho, esses 144 mil, né, que representam o povo de Deus, eles são como primícias para Deus. O texto diz dessa forma, né, primícias para Deus e para o Cordeiro. E a ideia de primícias, na literatura hebraica, no texto do Antigo Testamento, principalmente, era que as primícias eram a porção inicial da colheita, que representava o melhor do todo, né? Então, o cara era plantador de trigo, sei lá, de alguma coisa nesse sentido. E eu vou usar aqui a figura do trigo, porque é uma figura que vai aparecer no final do texto. Então, o plantador de trigo, por exemplo, uma das formas de louvor a Deus, de oferta a Deus, de adoração a Deus, de gratidão a Deus, e isso tem algumas leis no Antigo Testamento apontando para isso, era o recolhimento e a entrega das primícias, né? Quer dizer, dos primeiros frutos ali da sua plantação. Então, aquelas primícias que eram os primeiros frutos, geralmente são os melhores, né? Então, o simbolismo das primícias é nós entregamos o melhor, né? Então, essas primícias, elas eram a representação do todo, né? As primícias também na Bíblia, elas representam aqueles que pertencem a Deus, em contraste com o mundo incrédulo. Então, dentre todos, Deus tem os seus, né? Essa é a ideia. Existem aqueles que serão recolhidos como a boa parte a qual Deus escolheu, vamos dizer assim. E aí, inclusive, tem uma questão que eu gosto muito de destacar e de trazer, que é a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes, estabelecida no Antigo Testamento, ela é uma festa que também era chamada de festa da colheita, ou festa da colheita das primícias, né? Então era uma festa que era celebrada por Israel, estabelecida pela lei de Deus, como uma festa em que seria celebrada a partir do recolhe das primícias. E aí no Novo Testamento, a gente tem o cumprimento profético do derramamento do Espírito Santo, né, que foi profetizado por Joel, e Jesus Cristo reforçou dizendo, será derramado sobre vocês o Espírito Santo para que vocês sejam minhas testemunhas no mundo. Então, em Atos capítulo 2, a gente vê o derramamento do Espírito Santo acontecendo sobre os discípulos de Jesus, sobre os seguidores do Cordeiro, né? Justamente na festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes. Então é bem interessante que ali, na festa da colheita, Deus decide, por sua providência, derramar o Espírito Santo sobre os seus, né, por assim dizer, como marco dessa nova era em que a missão da sua igreja, a missão das suas testemunhas no mundo, seria a partir desse empoderamento do Espírito Santo.
Então é bem interessante Deus estar selando o seu povo com o Espírito Santo, batizando o seu povo com o Espírito Santo, capacitando os seus pelo Espírito Santo, justamente nesse momento da festa da colheita, na festa das primícias. Então, fazendo ali uma clara distinção dos seus no mundo. Né? Ali em Atos 2 a gente tem esse exemplo. E aí termina esse primeiro trecho, dizendo que esses que carregam o nome de Deus, eles não apenas desfrutam da proteção de Deus, mas eles participam dos atributos de Deus. Não é isso que o texto diz. O texto diz que eles são parecidos, né, com Cristo. Não se acha mentira na sua boca, não há mácula na sua boca. Então isso é bem interessante de observar, porque na visão de João, sobre esses 144 mil, eles não estão apenas sendo protegidos para serem salvos no final da história, mas eles são marcados também como um povo santo, distintivo, que carrega em si mesmo características do Cordeiro. Né? Então, assim como o Cristo e é ele que assegura a vitória para o seu povo, é a semelhança com Cristo que também destaca o seu povo no mundo. E torna, então, a santidade da igreja está justamente nessa marca distintiva que nós temos de sermos identificados como o povo do Cordeiro. Essa é a ideia, né, que o texto está trazendo para a gente aqui. Bom, então vamos para o segundo trecho do texto, que está aí do versículo 6 até o versículo 13, e ele vai falar aqui de 3 mensagens que são proclamadas por anjos. Né? A primeira mensagem é um tal de Evangelho Eterno, depois a queda da Babilônia e, por último, uma advertência contra a adoração à besta, que aparece aí no texto, nesse trecho do versículo 6 até o versículo 13. Essa primeira parte que a gente viu, ela realmente tomaria mais tempo. Né? E agora, daqui para frente, a gente vai ser um pouco mais rápido aqui na nossa fala, na nossa exposição, porque não requer tanto detalhamento quanto a essas coisas. Mas o texto diz aqui, nesse trecho, por exemplo, sobre a primeira voz, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Olha só que interessante. Então, veja só, o primeiro anjo, ele proclama o evangelho eterno a todos os habitantes da terra. Faz eco com aquela fala de Jesus, né? E indo pelo mundo pregando o evangelho a toda a criatura. Então, é exatamente isso que o texto está dizendo, que o evangelho eterno, essa mensagem celestial, será proclamada em todas as nações, para todas as tribos, gente de todo o mundo. E aí, o conteúdo, vamos dizer assim, desse evangelho eterno é a ênfase na necessidade de temer a Deus e dar glória a esse Deus. É isso que o texto diz, né? Veja só, versículo 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Olha só que interessante, né? O que essa mensagem nos traz. Essa mensagem, que é uma mensagem universal, é uma mensagem de chamada ao arrependimento e à fé em Deus. Né? O Evangelho é essa mensagem, uma chamada universal ao arrependimento e à fé em Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória. Isso que nós devemos ter como plano de fundo no anúncio da proclamação do Evangelho eterno de Deus a todas as criaturas. E aí, essa ideia de é chegado o juízo, embora algumas pessoas pensem assim, poxa, mas falar que está vindo o juízo de Deus não é uma boa notícia, porque a ideia de evangelho é boa notícia, né? Poxa, falar que está vindo o evangelho de Deus não é uma boa notícia. É claro que é. Para a igreja do primeiro século, para aqueles primeiros leitores desse texto, a quem João descreveu de fato primeiro, né? É claro que é uma boa notícia. Eles estavam sendo massacrados, martirizados, perseguidos, esmagados pelo Império Romano. Então Deus dizer do céu que está chegando o tempo
em que ele vingará com reta e santa justiça essa impiedade desses homens maus, é uma maravilhosa notícia, né? Dá-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Então, essa é uma boa notícia, né? Porque fala da libertação dos tiranos, né? A queda de tudo que é contrário aos propósitos de Deus é sempre uma boa notícia para os crentes, né? Então, essa é a primeira mensagem que o texto nos traz, que é o evangelho eterno trazido aí pelo anjo. A segunda mensagem que o texto nos traz, essa mensagem angelical, é a queda da Babilônia, né? Ele nos diz aí no trecho do texto, deixa eu só pôr na tela o texto aqui, versículo 8, e seguiu-se outro anjo, é outro anjo, já não é mais aquele mesmo anjo, seguiu outro anjo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Tá vendo? De novo, essa ideia de prostituição. E aqui a gente precisa comentar uma coisa que vai ser reforçada mais para frente no livro. A Babilônia, ela faz o simbolismo desse mundo cruel, desse sistema mundano que é, vamos dizer assim, que é governado pela besta, né? O capítulo 18 vai mostrar isso claramente. Na verdade, a partir de agora, do capítulo 14, recorrentemente vai aparecer a Babilônia como símbolo de um sistema, né, mundano, que é oposto a Deus. Então, quando o texto diz caiu, né, caiu esse sistema, caiu esse mundo foi derrotado, isso está representando a derrota das forças do mal e desses poderes terrenos que se opõem ao reino de Deus. Por que Babilônia, né? Porque na narrativa bíblica, a Babilônia ela foi o símbolo, né, de opressão, de exílio. A Babilônia, ela levou cativo o povo de Deus, ela perseguiu o povo de Deus. O livro de Daniel, por exemplo, nos conta um pouco como era esse período, né? Jeremias profetizou acerca desse período. Então, a Babilônia foi um período de tempo, o cativeiro babilônico foi um período de tempo muito desafiador na vida do povo de Deus, porque ela estabeleceu uma cultura pagã, idólatra, opressora, terrível, sobre aqueles que se recusavam a seguir a cultura da Babilônia, se dobrar aos ídolos babilônicos, né? E nos dias de João, o Império Romano fazia esse papel babilônico, vamos dizer assim, né? O Império Romano no tempo de João era como a antiga Babilônia, que destruiu Jerusalém, que exilou o povo de Israel, que perseguiu a eles, né? Porque eles observavam os preceitos de Deus. Então, tanto a Babilônia quanto Roma são símbolos, né, de sistema mundial e de governantes que se opõem a Deus e ao povo de Deus. Então, assim como os judeus da época de Daniel e os primeiros cristãos da época de João, hoje nós vivemos nessa cultura desafiadora, né, nessa cultura babilônica também. Por isso que os apóstolos no Novo Testamento chamam os crentes de peregrinos. É a ideia de que nós estamos exilados nesse mundo, nós estamos aqui vivendo nesse mundo e jaz no maligno, que paira sobre nós o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Exatamente como o Apocalipse está nos dizendo, que Satanás está nesse mundo perseguindo, perturbando, assolando, assediando aqueles que decidem seguir a Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas a boa notícia é: o Cordeiro está de pé no seu santo lugar. Deus permanece soberano e aqueles que pertencem a Ele não se perderão, ainda que existam desafios terríveis nesse mundo. É aquilo que Jesus disse nas seguintes palavras: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu já venci. E é o que a gente viu no capítulo 12 e 13. Cristo já venceu. Então, é por isso que o texto segue fazendo uma clara advertência àqueles que seguem a besta, né? O terceiro anjo faz uma advertência àqueles que seguem a besta, dizendo, versículo 9,
Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, como ele já falou no capítulo anterior, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Né? E aí ele termina dizendo, aqui é que está o que? A perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então é bem interessante a gente observar isso. Porque ele está advertindo claramente aqui que aqueles que adoram a besta, que seguem a besta, eles serão punidos eternamente. Né? Eles serão alvos diretos da ira de Deus. Né? E aí ele termina dizendo aqui que a fidelidade a Deus, né? a verdadeira fé está nesse perseverar dos santos. Quer dizer, ele está dizendo assim, olha, se guardar disso, se guardar de viver nesse mundo como vivem aqueles que não guardam o mandamento de Deus, é o desafio. É o conflito que vocês terão de enfrentar como seguidores do Cordeiro. Quer dizer, há um sistema, há uma cultura, né, ao redor de nós, nesse mundo babilônico, perverso, influenciado, manipulado por Satanás, mas vocês são chamados à perseverança, vocês são chamados a guardarem a fé, a não se misturarem, como diria no seriado Chaves, né? Não se misturarem com essa gentalha. E essa é a ideia, não se misturar com essas coisas profanas, essas coisas que não proclamam a glória de Deus, que fazem com que a gente venha transgredir os mandamentos de Deus. Então, é por isso que o texto segue falando que são bem-aventurados, né? Os que morrem no Senhor, né? E as suas obras os acompanharão. Bom, e aí segue o trecho final do nosso capítulo 14 aqui, que vai do versículo 14 até o versículo 20, e fala de uma colheita, na verdade duas colheitas, né? A ceifa e a vindima, né? Ele fala primeiro da colheita do trigo e da vindima das uvas, né? Ele termina o texto falando dessas duas colheitas que haverá no final da história, falando aí da relação que vai preceder no juízo final de Deus. Né? Então o texto termina aqui dizendo, olhei e eis uma nuvem branca, então essa imagem celestial de paz, né, de nuvem branca, e assentado sobre a nuvem branca, semelhante ao Filho de Homem. E essa figura, mais uma vez, é uma figura que fala de Cristo, né? Cristo é o Filho do Homem, e tendo na cabeça uma coroa de ouro, né? Então ele reina, por isso que ele tem uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. E aí o anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, que é Jesus Cristo, dizendo para ele, toma a tua foice e ceifa. Chegou a hora de ceifar, chegou o fim da história. Né? E aí, lembra de uma parábola que Jesus conta sobre o crescimento do joio e do trigo? Né? Jesus diz que o mundo é uma grande plantação, aonde Deus plantou joio e trigo. E eu não sei se você sabe, mas o joio e o trigo, quando eles crescem, eles são muito similares, eles são muito parecidos, o fruto deles são bem parecidos. Mas o joio, ele é considerado inclusive uma erva daninha. E ele é parecido com o trigo, mas que na hora no final, né, do crescimento do joio, quando ele se torna de fato uma erva daninha, ele se entrelaça tanto no trigo. E aí, se você não souber fazer o recolhe do trigo de modo especializado, vamos dizer assim, você corre o risco de, se tentar arrancar o joio, arrancar trigo junto. Então, quando Jesus contou essa parábola, né, o mundo é como uma grande plantação de joio e trigo, né? E haverá um dia em que haverá separação do joio e do trigo. E aí os discípulos de Jesus disseram, bom, você quer que a gente já vá adiantando? Que a gente já vai recolhendo o que for trigo e separando para queimar o que for joio?
Jesus diz, não, vocês não são especialistas nesse negócio, vocês não vão conseguir fazer isso. Corre o risco de vocês tentarem arrancar joio e se confundirem, e arrancar trigo, e tentar desvencilhar joio do trigo, e estragar o trigo também. Então, deixa comigo, que no momento da ceifa, no momento da colheita, eu farei isso junto com meus anjos. Né? Então, é essa cena aqui, que está acontecendo aqui em Apocalipse, é essa cena. Chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, que é Jesus Cristo, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, Cristo recolheu o trigo, recolheu aquele fruto maduro que lhe pertence. Mas olha o que o texto diz na sua segunda parte, que é sobre a vindima das uvas. Né? Ele termina dizendo, então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a tua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e a lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Né? Então, a ideia aqui, primeiro, né, é a colheita do trigo, que é realizada pelo Filho do Homem, que é o Cristo, simbolizando a colheita dos justos, dos eleitos, né, daqueles que pertencem a Deus. Essa é o chamado para a reunião final, né, é o grande encontro daqueles que estão na terra, mas que são parte do povo celestial, do povo de Deus. Mas, em contrapartida, nessa hora da colheita, ele compara o recolhe, vamos dizer assim, daqueles que não lhes pertence, vamos dizer assim, como a vindima, né? O recolhe de uvas. E a vindima aqui é a ideia de recolher a uva para que ela vire vinho. Né? Por isso que a linguagem é vindimar a uva e levá-la para o lagar, mas é o lagar da cólera de Deus. Né? Então, representa esse julgamento dos ímpios. Né? As uvas são lançadas no grande lagar da ira de Deus, simbolizando esse juízo, essa justiça divina sendo aplicada sobre os ímpios. Né? Essa é uma imagem bem forte. Né? O texto fala, por exemplo, aqui, que esse sangue, né, que seria esse vinho, desse esmagar dessas uvas, ele vai correr, né, numa extensão de... Aí ele usa aqui uma medida da época, né, 1.600 estádios, quer dizer, é muito sangue, é uma cena feia, né, por assim dizer. Mas, inclusive, ele tem uma informação aqui, no versículo 20, que foi pisado fora da cidade. Essa é uma imagem bem interessante para Jerusalém, porque, de fato, para não macular a cidade santa, que era Jerusalém, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, muitos dessas situações tinham que ser feitas fora da cidade. Qual situação que eu estou falando? Por exemplo, crucificação, né? O derramamento de sangue tinha que ser feito fora da cidade para não macular a cidade santa. É uma forma, né? Inclusive, a Bíblia diz que Cristo Jesus foi crucificado fora da cidade, fora dos arraiais de Jerusalém, né? Então, e nós sabemos que Cristo foi crucificado, fez-se maldito na cruz, justamente recebendo ali a punição, né, pelos nossos pecados. Quer dizer, Deus manifestou em Cristo Jesus a sua ira. Né? O sangue de Cristo foi derramado nesse lagar de Deus, da ira de Deus, fora da cidade. Então tem toda essa correlação entre o texto. Bom, vamos concluir então aqui o que a gente entendeu com esse estudo aqui. Capítulo 14 reforça a mensagem de que Deus é justo, santo, e que seu propósito redentor será cumprido integralmente. A mensagem do texto, mais uma vez, é de esperança para os eleitos, mas é uma mensagem de advertência severa para os que rejeitam a Deus. E a gente precisa, então, considerar aquilo que a palavra de Deus nos diz aqui
claramente. Bom, espero que tenha sido um bom estudo e você tenha compreendido, mediante a graça de Deus aí, o nosso estudo no capítulo 14 de Apocalipse. Até a próxima, Deus te abençoe e tamo junto em Cristo. Tchau, tchau.